Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essas duas perguntas de Jesus querem iluminar nessa tarde o dia de hoje e também esse acampamento que já estamos vivendo desde a sexta-feira. Aliás, esse mesmo tema já apareceu no Evangelho, que foi 3 vezes proclamado, 2 por mim e 1 pelo Padre Hamilton, na tarde de hoje. Sinal de que Deus está, de fato, querendo tocar de modo muito concreto nesses pontos chaves da nossa vida de fé. Há uma íntima relação entre o medo e a falta de fé. Por isso, aqui estão 2 áreas prediletas da influência encardida. Com o medo, e essa é a ordem mais repetida em toda a Escritura: não tenha medo, não tenhais medo, não tenham medo. Lançar fora todo o temor. O medo não vem de Deus, medo de nada. Porque o medo, ele tem a sua raiz no passado ou numa projeção do futuro. Por exemplo, tem gente que tem medo, vocês vejam como o encardido é terrível. A pessoa tem medo e não sabe do que ela tem medo. Eu tenho muito medo, padre. Mas e medo do quê? Medo. Mas tem medo de um bicho? Não. Tem medo do escuro? Não. É do quê? Eu não sei, é medo. Olha como o encardido engana a pessoa. Aliás, essa é uma das marcas que o pecado deixa. Eu escrevi um livro sobre isso, chamado Cure Seu Coração, onde eu falo nesse espírito de menos-valia, nesse espírito de coitadinho, que o encardido transforma a pessoa. Aí a pessoa começa: não posso, eu não consigo, porque eu sou muito fraco, porque desde pequeno que eu sofro, por isso, por aquilo. Não ter medo. O medo é arma exclusiva do encardido. Claro, eu não estou falando o medo emoção humana. O medo emoção humana é um grande presente de Deus para nós. É porque nós temos esse medo humano que a gente não faz burrada, que você não toma veneno, medo de morrer, que você não pula de um precipício. É o medo que faz isso. É o medo que impede você de ir atrás das coisas estragadas. Esse medo, né, claro, óbvio que eu não estou falando dele. Estou falando desse medo possessivo, desse medo doentio que muitas pessoas têm e que o demônio usa para derrubar uma pessoa. Mas Jesus associou a esse medo uma causa. Jesus tem essa pedagogia. Jesus sempre faz perguntas, já sabemos disso. Inclusive de manhã ele também fez, de manhã e de tarde. E muitas vezes Jesus faz uma pergunta dupla. Quando ele faz a pergunta dupla, observe, a segunda pergunta já é pista de resposta para a primeira. Mas então por que ele faz em forma de pergunta? Faz em forma de pergunta para que cada um possa cair em si. Porque o ser humano não é um fantoche. Jesus não ensina decoreba para ninguém. Tanto não ensina decoreba que você pega textos do Evangelho sinótico, quer dizer que seriam textos narrando o mesmo episódio, e muitas vezes a fala do texto tem pequenas diferenças, como esse que nós lemos de manhã. Se você lê-lo em Mateus e lê-lo em Lucas, só olhar lá na sua Bíblia que você vai achar a citação.
Você vai ver que é a mesma cena, é o mesmo episódio, mas de modo diferente, que cada um fez a sua experiência a partir daquele fato. Jesus não ensina ninguém a decorar. Jesus nunca preocupou com decoreba. Não há nenhum momento do Novo Testamento que apareça Jesus treinando os apóstolos. É engraçado isso. Jesus não deu aula para os apóstolos. Jesus não reunia os apóstolos, agora vou ensinar as coisas para vocês. Ele ensinava a partir da prática. Quando para o povo ensinava em parábola. Quando chegava em casa, na intimidade, falava pessoalmente com eles. Explicava-lhes aquilo que o povão não adianta. Ué, a pessoa não tem formação, a pessoa não tem estudo, ainda mais aquele povo lá, tudo de outra religião. Fariseu, doutor da lei, e ainda entendia. E o povão, coitado, não entendia a palavra. Então Jesus falava, mas falava também, daqui a pouco eu toco nesse assunto, de uma forma indireta, como Natan fez com Davi. E os motivos a gente já vai refletir juntos. Jesus associa na segunda pergunta elementos que respondem à primeira. E ele faz isso em forma de pergunta, exatamente porque você não é fantoche. Você não é um bichinho treinado. Ele não faz lavagem cerebral. Ele jamais tira o terceiro elemento, a liberdade humana. Jamais. Aliás, ninguém pode tirar essa liberdade. Pode condicioná-la. Transformar a liberdade no fechamento interior do medo, leva à insegurança e gesta depois quantas coisas estragadas que vai levando a pessoa para o fundo do poço. Então as duas perguntas de Jesus, a segunda já está mostrando a resposta. Por que vocês têm medo? Por que vocês ainda não cresceram na fé? Jesus está dizendo, quanto menos fé esclarecida, maior a ignorância. Quanto maior a ignorância, maior é o medo. E aí, meu filho, minha filha, uma pessoa medrosa, você prende ela com qualquer coisa. As mães antigamente trabalhavam muito a pedagogia do medo. Olha que vem o bicho papão te pegar. Olha, se você não dormir, papai do céu não gosta de você. Olha, não faça isso, porque senão... Graças a Deus que hoje está mudando isso. E precisa mudar mesmo. Só na liberdade, só na verdade, nós superamos a ignorância. Só na força do Espírito Santo nós vamos de fato na causa desse medo, dessa falta de fé. E aí nós entendemos na primeira leitura exatamente o que faz em nós a ação maligna em nós quando nos afastamos da graça de Deus. Você já ouviu ontem, essa leitura é continuação da primeira leitura de ontem. A leitura refere-se ao pecado gravíssimo. Ontem nós tivemos a descrição minuciosa dos pecados, porque foram vários, um atrás do outro, cometidos por Davi. Davi era um homem de Deus. Davi foi um homem escolhido por Deus. Davi foi um homem ungido por Deus. Do mesmo jeito que derrama óleo na cabeça do padre, do mesmo jeito que derrama o óleo nas mãos e na cabeça do bispo, Davi recebeu o óleo da unção. Davi foi um homem mergulhado no óleo da unção pelo profeta Samuel. Um homem escolhido a dedo. Um homem escolhido pelo próprio Deus. Davi era rei, um homem poderosíssimo. O homem que de fato unificou o povo de Deus. Quando Davi se tornou rei, o reino de Judá e o reino do resto de Israel era separado. Davi unificou-os. Davi colocou Jerusalém como a capital desse único reinado, embora ele fosse de Belém. Ele quis fazer isso com Jerusalém, a terra da promessa, a cidade santa. Aliás, santa em todas as religiões monoteístas. Davi era um homem espetacular, um compositor maravilhoso, que nos deixou aí quase uma centena de cânticos maravilhosos que nós continuamos cantando até o dia de hoje. Qual é outro cantor que fez uma música, por exemplo, há 200 anos atrás que a gente canta?
300 anos. Pois os sucessos que Davi nos ensinou e ensinou aquele povo, nós estamos cantando hoje, 2.500, 3.000 anos depois. Nós aqui sabemos de cor algumas músicas de Davi. Basta que se eu começasse a cantar, mas hoje não é ministério de música, eu não farei isso. Começasse a cantar aqui, vocês iam cantar comigo umas 40, 50 ou mais. Músicas feitas por Davi, baseadas nos salmos. Então pensa, um homem de uma capacidade. Músico significa que tem uma sensibilidade. O compositor tem que ter uma sensibilidade, uma delicadeza aguda do ouvido e do coração, uma percepção maravilhosa. E ainda mais ele, que fazia música cristã. Já era cristã, embora não tinha Cristo ainda. Música religiosa, música mensagem. Homem espetacular. Portanto, um homem maravilhoso. Lindo! No meu livro Corações Curados eu descrevo até fisicamente. Louro! Não sei se aí tem alguma causa do pecado dele, na sua lourice. Claro, porque sendo um homem tão bonito, de aparência bonita, que se destacava, um rapazão lourão, zóio azul, alto, 1,80 m, homem. No povo judeu ainda destacava mais ainda. O judeu tem uma característica visual que você descobre fácil pelo nariz, o jeito dos olhos, da orelha do judeu, típico. E não é um povão grandão. O Davi se destacava. Então um homem bonito, um homem delicado, de uma delicadeza, de uma expressão artística. Outro dia nós líamos mesmo, quando ele vem, semana passada, essa semana ainda, no começo da semana, quando ele vem diante da arca, ele dançava. Davi era um dançarino. Homem que dança tem que ter uma sensibilidade maravilhosa. Tem muito homem que não dança por medo que os outros vão achar que ele não é homem. Davi dançava, e ainda vestido assim, com só uma tanguinha, chama-se efode, uma tanguinha de nada, não tapa nada. Tanto que a mulher dele ficou achando um absurdo, que ridículo ficar lá dançando com as nádegas expostas e o povo vendo você quase pelado, um rei. Ele disse: eu dancei, foi para Deus, não foi para você. E para falar em dança, você que está dançando, nunca mais eu quero você perto de mim. Como é que eu vou querer uma mulher que não compreende a minha sensibilidade, a minha alegria? Eu estava dançando diante de Deus. Gente, se nós ficássemos aqui fazendo uma pregação sobre os valores de Davi, teria que emendar hoje e amanhã. Era um homem excepcional, mas tinha o pé de barro. Tinha um ponto fraco, pelo menos um, deve ter tido outros. E o encardido achou direitinho qual é o ponto fraco de Davi. Por que que Davi, quando viu Betsabé tomando banho, ele mandou descobrir quem era e mandou trazê-la e se uniu a ela? Por necessidade sexual? Ele tinha 300 mulheres. Já pensou? Naquela época era uma beleza. Naquela época os homens de Deus podiam ter 200, 300. Salomão teve 1000. Por isso que depois parou. Não tem mais, que a cota já foi toda. Só com esses aí, só Salomão e o pai dele, Davi, já gastaram a cota aí de quase 2.000 padres. Celibatário hoje. O que Deus vai fazer? Agora, meu filho, gastou demais, agora vocês aguentam e chupam o dedo. Essa é a explicação. Não é bobagem. As bobagens também explicam e evangelizam. Ajuda. Davi tinha todas essas mulheres, inclusive a Micol. A Micol, pela descrição bíblica, era uma belezinha. Filha de Saul. Saul foi, segundo a Bíblia, um dos homens mais lindos que já existiu. Um homem também grande, um homem que se sobressaía, diz o profeta Samuel,
ou melhor, o livro do profeta Samuel, quem disse nós não sabemos, qual é o autor nós não sabemos. Saul era um homem lindo, a sua filha maravilhosa, Micol, uma menina linda. Dá a ideia que ela era meio japonesinha, né? Com esse nome, Micol, eu acho que ela era meio japonesa. Tá belezinha, aqueles olhos puxadinhos assim, cabelinho preto. Ah, japonês é bonito. Também quando pega para ser feio, corre. Feio e mal arrumado, corre aquele cabelo que eles não penteiam direito, que dente que não cuida, né? Um bom odontólogo e um bom cabeleireiro lá no Japão ia fazer um sucesso medonho. Principalmente quando a gente sai na rua, a gente fica olhando lá, falando, mas nossa senhora, é muito feio, eu tenho dó desse rato. Fiquei com dó daquele povo. Tem muita gente feia, mas quando dá para ser bonita, principalmente as japonesas. As japonesas é uma belezinha. Que jeitinho bonitinho de azantado, né? Davi, que as roupinhas, que as marras, que as flores nas costas, que as tem. Isso é uma belezinha. Marra aquele pano na cintura, que ele fica fininho, aquele pezinho desse tamanho. Eu não sei que jeito que é o pé fora do sapato, porque para caber dentro daquele coisa lá, entortou tudo. Eu vou encolhendo assim. Uma belezinha. Então Davi era casado com uma menina linda, que ele era perdidamente apaixonado por ela. Uai, por causa da irmã dela, Davi fez estardalhaço. Arrumou 200 prepúcios, sei lá, o que o homem ia fazer com aquilo? Não sei se fazia um virado com aquilo, o que era? Lá no Rio Grande do Sul eles comem de vaca não, de boi, né? Eles comem o negócio do boi. Eu acho que o Saul gostava disso, que 200 prepúcios, para fazer uma farofa lá de sobra até não poder mais. Que lá misturado depois na paquera, fazia lá uma farofona. Para que ninguém sabe? Um homem valente, amoroso. Então não era uma necessidade, ele tinha mulher bonita. Não era por carência. Até porque na guerra não poderia se unir a ninguém. Davi peca por causa do seu ponto fraco. Peca porque alimenta a visão de modo errado. Levanta depois do almoço, dorme tempo demais, aí levanta à toa, não tem o que fazer. Quem não tem o que fazer, acha. Aliás, quem não tem o que fazer é um perigo para a sociedade. A pessoa fica à toa. Aliás, quem mais reclama da vida é quem não tem o que fazer. Quem tem o que fazer não reclama. Quando você precisar de alguém para ajudar você, procure a pessoa mais ocupada que você conhecer. Quem tiver tempo sobrando, a pessoa que tem tempo sobrando é preguiçosa. Ela usa o tempo para reclamar da vida. Ela está sempre atrasada para ir para lugar nenhum. Ela precisa sempre chegar, não sabe aonde nem fazer o quê. Por isso ela para em qualquer lugar, enrosca em qualquer coisa, não faz nada. Não produz, não lê um livro, não reza, é uma tristeza. Davi estava nessa preguiça. Demônios meridianos, já diziam os padres do deserto. E ali sem fazer nada, à toa, olhando para todo lado. Quem não sabe para onde vai, olha para todo lado. Quem sabe para onde vai, fixa o olhar. Os padres da igreja falam isso. Se você quer ser uma pessoa santa em Deus, eduque os seus olhos, não fica olhando para todo lado não. Quem fica olhando para todo lado enxerga o que não deve, enxerga o que não deveria enxergar. Davi está lá, à toa olhando, de repente, coraçãozinho do velho acelerou. Ele bateu o olho e estava lá uma cavalona, aquelas mulheres mesmo de espetáculo, tomando banho de cachoeira. Olha a distância que ele está, lá na cachoeira, longe, do outro lado. Ele está aqui em cima no palácio. Vocês vejam o que o pecado faz. O pecado tem o poder do zoom. Aliás, eu queria ensinar a vocês que a máquina fotográfica moderna também tem. Da onde você estiver aí, você aperta um botãozinho, você vai ver eu pertinho. Faça a experiência. Não precisa entrar dentro da pessoa para tirar retrato. Antigamente, precisava na Aparecida do Norte,
Outro artista tinha que enfiar a cara naquele saco e ficar ali. Agora não, agora tem zoom. Da onde você estiver aí, você aperta um botãozinho assim, ele chupa a imagem, você vê essa coisa espetacular aqui, aí pertinho. Então não precisa. O pecado tem zoom. Quando essa técnica que o encardido usa, quando a pessoa vê uma pequena ligação com ele e fixa os olhos nele, ele tem o poder de atração. E ele atrai. E olha a força para a atração dele. O Davi não sabia nem quem era. Não é que o Davi estava apaixonado nessa mulher e cometeu um momento de fraqueza. Não, o pecado dele é muito pior do que isso. O pecado dele é da irresponsabilidade, da indelicadeza. O marido dessa Betsabé estava na guerra. Ele nem era do povo de Deus, ele era um hiteu, um hitita. Ele estava lá na guerra defendendo Davi, por isso que a mulher dele estava ali, sozinha, tomando banho de cachoeira. É o pecado da indelicadeza, da insensibilidade. É o pecado do orgulho prepotente, de achar que eu mando na vida, no corpo e na alma dos outros. E por isso Davi dá uma de coviteiro e vai atrás de informações e fica pedindo para os servos lá descobrir quem é a mulher. E depois que descobre, aí vai e pede também para os auxiliares ir lá buscar a mulher. Um homem, o rei, escolhido por Deus, o rei de todo o povo de Deus, inclusive nosso, até hoje, o rei do qual nasceu Jesus, mas que dominado pelo pecado, alimentado pelo pecado, inspirado, dominado pelo encardido, é capaz de ir caindo, ele vai descendo, ele vai descendo o nível, primeiro se transforma num voyeur, que é uma doença sexual, típica do adolescente e do desequilibrado que hoje ainda compra essas revistas de pornografia para ficar olhando aquilo ali. Eu não sei como é que uma pessoa que tivesse um pingo de inteligência abriria uma revista daquela para olhar. Isso é um disparate. Ele foi sendo reduzido, depois se reduziu como se fosse um moleque que fica pedindo ajuda de colega, e no caso dele não é nem de colega, é dos servos. Vocês imaginam a imagem que esses servos passaram a ter de Davi? Você imagina eles pensando, você imagina as fofocas deles depois, entre eles. Só porque eu tive lá na Betsabé, estou sabendo, porque é claro, o chefe está doido nela aí, né? Que coisa, olha que humilhação, um rei, um ungido do Senhor, mas vai lá no fundo do poço, traz. A mulher obedece, porque ela não tinha voz ativa. A Betsabé não tem pecado nenhum aí não. Por isso que Deus vai abençoar a Betsabé no futuro, como hoje a primeira leitura conta. Traz Betsabé, ele une-se a ela sexualmente e manda embora. Passa um tempo, veja, ele não teve preocupação nenhuma com essa mulher. Ele não teve delicadeza nenhuma com essa mulher. Usou para o seu prazer momentâneo e pode mandar embora. Essa sexualidade, eu falo nesse livro, eu queria recomendar de fato que vocês que são casados lessem esse livro e ajudasse a que seus filhos, seus amigos casados lessem esse livro, principalmente agora com essa edição revisada. Eu tenho um imenso prazer em apresentá-lo. Leiam esse livro. É a palavra da igreja. O meu papel ali foi traduzir e atualizar os textos da catequese e da igreja. Você vai ver que beleza. Eu sonho, e lá eu digo lá nesse livro, eu sonho quando os casais tiverem na sua vida íntima essa visão. Vocês vão ficar abismados. Algumas pessoas vão ler e reler, como eu tenho recebido testemunho, várias vezes, para saber, será que o padre falou? É isso mesmo que o padre está falando? E vai descobrir, é isso mesmo, a beleza, a grandeza da sexualidade. Mas não isso que o Davi fez. O que o Davi fez foi coisificar.
usar uma mulher, do mesmo jeito que alguém paga, foi um ato prostituído. Do mesmo jeito que alguém que tem dinheiro vai lá e paga para uma mulher para usar o seu corpo, o Davi fez isso, ele usou o poder. O pagamento dele foi porque ele era um homem grande demais, foi porque ele era rei. Usa, joga fora. Laranja chupada, você joga fora o bagaço. A Betsabé é sozinha. Betsabé volta para casa, com certeza vai assimilando tudo aquilo. E aí, não veio a menstruação, ela fica grávida. Com quem que ela podia partilhar? Com quem que ela podia falar? Mandou dizer para Davi. Quem será que levou a notícia da gravidez de Betsabé para Davi? Ela não tinha acesso ao rei? Não podia ninguém chegar perto do rei assim? Está no livro de Judite, não, perdão, de Esther, livro de Esther. Nenhuma mulher podia se aproximar do rei, nem a mulher dele. E ela chegou para se expôs diante do rei. Betsabé não tinha acesso ao rei. Claro, ela mandou recado por aquele coviteirinho que tinha um dia ido lá na casa dela buscá-lo e que tinha intimidade com o rei, que trabalhava no palácio. Eu fico imaginando a reação do rei quando os empregados devem ter feito uma reunião para saber qual deles ia dar a notícia. E chegaram nele: seu Davi, saiu o resultado. Telefonaram aí da produção do Ratinho. É do senhor. Bebé está grávida. Eu queria ser vivo na época, aí não seria hoje, mas fazer o quê? Para ver a cara do Davi. Não é possível. Mas por que será que ela ficou grávida? Aí Sua Excelência é o senhor que pode responder. Naquela época ainda não tinha gravidez pelo Espírito Santo. Só veio anos depois, inclusive com o descendente da família dele, mas ele não. E o Davi se arrependeu? Não. O Davi, ao invés de achar uma solução correta, se arrepender, ele vem com máscara de novo. Por isso que eu estou falando. O pecado leva a pecado, em cima de pecado. A pessoa, quando entra no pecado, ela vai tapando o pecado. Vai um degrau de pecado, é um atrás do outro. Se você não romper com um pecado que você já está vivendo, pode saber, você vai fazer pior. Nós não temos limites para a imbecilidade que o pecado provoca em nós, não. Cada vez nós vamos querer. Olha a história do cigarro que eu contei hoje de manhã. Cada vez nós vamos querer mais. E hoje sai do cigarro, aí vai para maconha, vai para cocaína, vai para LSD, vai para crack, vai para... É uma coisa do sexo, é uma corrente progressiva. Começa com uma leiturazinha, olhando uma revista em casa, depois um filme, depois vai criando um vício sozinho, depois acha alguém, aí depois eu não quero mais uma pessoa só, aí eu preciso de outras pessoas, daqui a pouco eu já me relacionei com 5, com 10, daqui a pouco vai indo, fundo do poço. O Davi entrou nessa, estava nessa, no caso de Davi aqui é uma contaminação maligna absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque é o demônio que vai articulando, o demônio é especialista nessa articulação, ele vai articulando, e o Davi então começa a articular. A primeira coisa que ele faz, ele tem que manter a aparência, ele tem que manter a hipocrisia dele, manda chamar Urias, o marido. Urias veio, se encontrou com o rei o recebeu em audiência. Olha Urias a importância, e deu a ele uma ordem: vá para casa, tome banho, durma. Só que Urias não foi. Urias, que era um ateu, que estava servindo Davi, era melhor do que ele. Não foi, porque enquanto o povo de Deus estava em guerra, a arca de Deus ficava fora. E imagina um homem que fosse se unir a sua esposa, se a arca de Deus está fora do santuário.
Ele, que era um ateu, pagão, respeitava. Estava a serviço de Davi e respeitava o que Davi não respeitou. Ele não foi. Davi mandou chamar de novo. Os coviteiros de Davi continuam atuando. Porque como é que o rei sabe que o Urias não foi? Vieram dizer a Davi, leia no texto, quantas vezes aparece um plural sem pronome? Ou quando tiver ali um pronome, acho que uma vez numa tradução, é eles. Assim, as outras vezes é tudo pronome oculto. Falaram, foram, viram, descobriram, disseram. Isso que continua hoje, é assim que o demônio, lá em casa ele sabe disso, quando alguém chega para mim e fala, olha, falaram quem? Quem falou? Não, não quero dizer o nome, então eu não quero saber o fato. Diga quem? O José, o José falou? Falou. Eu vou conversar depois com o José, hein? E vou dizer a ele que você está me falando isso, tá bom? Tá bom. Ele sabe disso. Porque falaram, estão falando por aí. Que estão falando? Quem? Primeira coisa que você tinha que perguntar é quem falou. O pessoal não fala. O pessoal é indefinido. Quem? Não. Então eu não quero saber. Não, mas o fato eu não quero saber. Porque senão é a mão do demônio. Olha nesse texto, você leia depois o capítulo 11 e 12 inteiro e risca na sua Bíblia quantas vezes aparece. Falaram, disseram, eles foram, buscaram, tudo nesse plural aí. É aquela corja de coviteiro que está lá. No caso deles, coitados, eles eram obrigados a estar lá, porque eles precisavam trabalhar. E talvez no seu caso seja aqueles falsos amigos que estão sempre prontos a vir até você, levar você para o mau caminho, trazer fofoca até você, proteger os seus erros. Amigo que protege erro de amigo não é amigo. É amigo sim, mas do encardido, não de Deus. A amizade verdadeira, ela é honesta, ela ajuda o outro a ir para o céu. Se não vai para o céu, pode esquecer. Então mais uma vez entra em ação a corja, o bando de fofoqueiro. E antes de falar para Davi, eles falavam entre eles ali na cozinha, no fundo do palácio. Olha, não, soube, não foi nada, mas ficou lá. O homem é cabeça dura. Também com um par de chifres daquele na cabeça, eu tenho que ser cabeça dura. Aí chega no rei. Só rei, tem um probleminha aí. Qual é, meu filho? Urias. Não foi, não. Mas será que ele não é chegado? Será que ele não estava com saudade da Betsabé? Meu filho, pessoa que não tinha saudade de uma mulher daquela, uma cavalona daquela, um mulherão daquela, fosse um tribufu, você até louva a Deus, mas mulher daquela, que até o rei se não quer, é isso. Mas então por que ele não foi? O rei descobre que ele não foi porque ele agia com a consciência correta e reta. O rei já estava percebendo que estava diante de um homem que era melhor do que ele. Então ele precisava agora tirar esse homem da normalidade. E aí combina com seus coviteiros. Então vamos fazer o seguinte: hoje vocês trazem eles para jantar. Traga-o para jantar. E por favor, o garçom, eu quero que você deixe Urias bêbado. O Urias volta para a mesa do rei. E o rei enche Urias de cachaça, de vinho. Deixou ele tortinho, porque na cabeça do rei é muito simples. Ele bêbado, nós damos um jeito de mandar para a casa dele. Ele vai para a casa dele, nem vai lembrar se fez ou se não fez o serviço. E volta para a guerra. Também o povo não sabia quantos meses era a gravidez. Bom, nós damos um jeito. Dito e feito. Trouxe Urias. Deixou ele trêbado. Eu falei hoje que a pessoa não faz nada bêbada ou dropada que não faria quando estava consciente. Aí o exemplo. Deixou Urias trêbado. Agora você vai para casa. Vai com Deus. Ele não foi. Desceu, saiu, ficou dormindo lá na praça. Aí os coviteiros ficaram apavorados.
Ele não foi, o que nós vamos fazer agora? Aí votaram no rei. E aí deram, de certo, uma sugestão para o rei. Olha agora o passo seguinte de Davi. Gente, é impressionante. Eu entendo muito bem meus pecados a partir desse texto. Como é que o pecado é progressivo na nossa vida? Como é que ele vai tomando conta? Você dá corda para ele, ele vai te amarrando. Começa amarrando as pernas, os olhos, o braço, e por fim ele amarrou tudo. Davi já estava agora tomado pelo demônio. Completamente. Davi escreve uma carta de próprio punho, dizendo para Joabe: coloque Urias à frente do combate. Agora já tinha mais um cúmplice para saber da morte. Olha que absurdo! Como é que um homem nesse nível manda uma carta daquela? E se essa carta extraviasse, se caísse pelo caminho, com o carimbo do rei, era uma ordem real, carimbada. Isso é um absurdo. Davi não pensou nas consequências, porque confiava no humano, inclusive no chefe do seu exército, Joabe, companhia limitada. E quem levou a carta? Urias. Para mostrar e demonstrar que esse homem de fato era um homem de Deus, um homem que tinha valor, que o que faz uma pessoa não é o cargo, não é a posição, não, isso é uma bobagem. Hoje também, quanta gente que está lá em cima, que exerce o papel real na política, na economia, na igreja. Quantos padres que aí que aproveita o fato de ser padre para ficar no poder e peca e usa as pessoas? Deus o livre guarde. Olha essa questão de pedofilia que de vez em quando aparece a notícia aí. Isso é terrível. Eu não julgo, porque nem Davi eu não julgo. Você pode até julgar um ato isolado, dizer, não, meu filho, isso está errado. Mas julgar a pessoa não, sei lá, Deus, por que fez o que fez, sei lá, qual é as causas. Já preguei sobre isso aqui no Canção Nova. Olha, esse homem tão grande, esse homem tão importante, o nível que chegou. E que alegria para ele quando veio a carta, ou o bilhete ou o aviso: Urias morreu. Aí ele ficou feliz. Mas veja que o demônio é terrível. Ele ainda precisava agora sair dessa situação, porque o problema era a consciência dele que estava acusando. Por isso ficava matutando fazer toda a coisa, igualzinho a minha e a sua. A sua consciência também acusa você de todos os seus pecados, e a minha me acusa. Deus nos fala através da consciência, esse sacrário inviolável. Ficou matutando ainda na cabeça dele. Pois ele agora quis sair bonito do pedaço. A conclusão do Davi é fantástica. Do ponto de vista humano, é uma coisa. Eu imagino que quando ele contou essa ideia para os seus coviteiros, eles devem dar pulo. Falaram, que rei nós temos, olha a inteligência desse homem. Davi articulou na cabeça: Betsabé está sozinha, viúva, marido morreu na guerra, grávida. Agora não precisava mais se preocupar com a gravidez, porque ele estando morto, ninguém ia saber se ele foi ou não foi na casa dele. Todo mundo sabia que Urias tinha ido lá, todo mundo viu Urias. Vocês acham por que o Davi recebeu ele lá em cima no palácio? Para que o maior número possível de pessoas visse que Urias estava na cidade. O demônio já articula, mostra que ele veio e todo mundo, certo, mandou até espalhar. Ah, sabe quem que teve aí? Urias esteve com o rei. Nossa, que coisa. Agora era importante que todo mundo visse a bondade de Davi, um rei que, tendo tantas mulheres, foi buscar a pobre mulher de Urias. Está certo que era um espetáculo de bonita, mas que linda atitude do rei, e buscar essa mulher, trazer e protegê-la. Olha que beleza. Esse foi o cálculo dele, e assim ele fez. Ele trouxe Betsabé, ela morando com ele agora, gravidez foi indo, quem sabe 6 ou 7 meses depois desse episódio, nasceu a criança, o menininho, um rapazinho, tudo maravilhosamente bem. O menino nasceu, feliz, parecia tudo bem.
quando entra esse contexto que nós ouvimos agora. Aparece o profeta Natan. Quer dizer, Natan é o nome dele. Nós vamos pensar que na época já tinha empresa. Não era nem na Varig, nem na Gol, era o Natan. Por favor, pessoal da TAM, depois manda aqui para nós a contribuição para ajudar na campanha desse mês. Vocês estão sobrando mesmo. Nós também queremos um tapete vermelho aqui, igual vocês têm lá no avião. Veio o profeta Natan. O profeta veio, foi muito bem recebido. Davi tinha um bom relacionamento com os profetas, com os sacerdotes. Isso é típico desses poderosos. Você pode ver que chega a época de eleição, os políticos dão um jeito assim de se aproximar da gente. De mim não, porque não tem nenhuma preocupação em tratar bem. A não ser aqueles que são meus amigos. Se eles são meus amigos, eu vou tratar bem sempre. Independente se é político ou se não é político. Aqueles do poder, eles têm uma intimidade fácil com os religiosos. E tem muito padre também que quer ter essa intimidade com eles. Até porque precisa do poder político para realizar as outras coisas. Davi recebeu Natan. Mas a que devo a honra dessa visita? Senhor rei, eu estou com um probleminha aqui. Eu queria saber a opinião do senhor. O senhor é um homem que tem um discernimento tão acentuado. O profeta vem até mim para pedir o meu conselho. Davi enche de orgulho. Pois não. Imagina, quem sou eu para aconselhar um profeta? Mas qual é o problema? Senhor rei, tinha um senhor que ele era muito rico, tinha um monte de ovelhas, mas ele era meio mão fechada. Então chegou uma visita para ele, e ele, para não matar uma ovelhinha, depois você releia a primeira leitura de hoje, eu vou só resumir aqui, para não matar uma ovelha dele, o senhor sabe que ele tinha um rapazinho que morava lá perto da casa dele, pobre de tudo, só tinha uma ovelha, é pobreza mesmo, porque é para arrumar trato para uma ovelha, é restinho de comida, comia na mesa dele, dormia com ele no quarto, uma ovelha que ele criou desde pequenininho, deve ter ganhado um filhotinho, tinha um amor naquela ovelha. Pois o senhor imagina que aquele descarado do rico, o dia que veio essa visita, ao invés de pegar uma das dezenas, centenas de ovelhas que ele tinha, ele não mandou roubar a ovelha do pobre, matou a ovelha e deu o banquete. O rei ficou louco, levantou-se do trono e falou: esse homem não vale nada, esse homem tem que ser morto. Olha a facilidade com que ele julgou o outro. E o Davi teve que escutar a palavra mais maravilhosa do ponto de vista da salvação, mas humanamente a mais dura das palavras. Eu queria pedir a Deus que mandasse um Natan na minha vida, para meter o dedo na minha cara e falar: esse homem é você. E a pessoa, que coisa, gente. Eu fico imaginando, eu leio a Bíblia com a minha imaginação, eu fico imaginando os detalhes, eu leio a Bíblia tentando ler o que não está escrito, as entrelinhas, porque eu costumo dizer que as palavras mais importantes são aquelas que a gente fala quando não diz. É a palavra do silêncio. Então eu, quando leio a Bíblia, eu fico nas entrelinhas. Eu nem leio um texto desse, eu fico horas matutando na minha cabeça. Dirigindo, eu vou matutando. Assim também que eu preparo um pouco os acampamentos. Eu não tenho tempo de sentar no escritório, nem tenho escritório mesmo, né? De arrumar, sentar numa mesinha lá e ficava fazendo pesquisas da internet. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu faço isso guiando no meu carro. Eu vou sozinho de uma casa para outra, são 3, 4 horas de viagem, 6, 7 horas em algumas casas. Aí eu vou pensando, vou matutando naquele texto, ilumina, isso ajuda muito. Você também pode fazer isso. Então, mesmo quando eu estou caminhando lá em casa, ou algum trabalho que estou fazendo, eu estou matutando. Então eu fico matutando. E essa cena é uma daquelas que a gente queria ter assistido. Vocês imaginam, primeira, a coragem do Natan, e segunda, a cara do Davi. Isso eu queria ter visto.
Pena que não tinha alguns de vocês lá fotografados para mandar para nós naquela época. Ao se olhar a cara, meu Deus, que coisa impressionante. O que será que... Como é que... Gente, nós não estamos falando de uma falha. Nós estamos falando de um pecado que o Davi articulou. Nós estamos falando de algo que já demorava um ano inteiro depois, entre o dia que Davi engravidou Betsabé até o dia que chegou Natã na sua casa, demorou pelo menos um ano, pois o menino já tinha nascido. Leia o texto aí. O rapazinho já tinha nascido, já fazia um mês. Acredito até que se Deus esperou nascer, esperou passar também o resguardo. Um ano no mínimo, um ano. Davi, quem sabe já tinha até esquecido. A gente esquece fácil o mal que faz. Davi já tinha esquecido. E quem sabe os seus coviteiros até pensavam isso. Às vezes parece que Deus está dormindo na barca agitada da nossa vida. Por quê? Porque Deus não nos castiga. Porque o pior de todos os pecados não é obstáculo para o amor de Deus. Deus continua amando, Deus continua derramando suas bênçãos sobre todos nós pecadores. O Davi, na sua petulância, com que facilidade ele manda matar o homem. Mas ele tinha matado, pela mão dele ele escreveu, ele comunicou a morte de um homem que era aliado dele, mas tinha esquecido. Nós somos assim. Quando nós vivemos do passado, a gente só se lembra das coisas ruins que os outros fizeram, mas que a gente fez, imagina, esquece. E tem gente que vem confessar, dá vontade de enfiar a mão na pessoa, mas não pode fazer isso. A igreja não nos permite enfiar a mão na fuça da pessoa, mas que há situações que a gente tem vontade de chapuletar as ventas dela assim, com as costas da mão para não deixar marca. Padre, faz 10 anos que eu não me confesso. Meu filho, que bom que está vindo agora, né? Eu fico feliz. 5 anos, 10 anos, ótimo, que bom. Um padre amigo meu de Curitiba, o padre Júlio Lempers, uma vez atendeu um velhinho que fazia 70 anos que ele não confessava. O padre perguntou: qual é a última vez que o senhor confessou? Eu falei: 70 anos. Não quero saber a idade do senhor, não. Quero saber a última vez que o senhor confessou. Nem então, foi 70. Eu tinha 8 anos, a primeira comunhão, depois nunca mais, vai deixando. A pessoa então fala: faz 10 anos que eu não me confesso, 20 anos. Então conta os seus pecados. Aí ela fala uma decoradinha de 2 ou 3, faltei à missa, e pior quando fala, faltei à missa 4 vezes. Em 10 anos você contou 4 vezes, faltou. Mentirosa. Desobedeci meu pai com a minha mãe, o pai é vivo ainda, não, morreu em 14. Está até hoje desobedecendo. Pensei coisas que não devia, e acho que é só, padre. Em 10 anos, você é incompetente até para pecar. Meu filho, eu em 2 minutos eu sou capaz de pecar uma lista que vocês não imaginam. Esse intervalo de ir beber uma água e voltar, eu peco com facilidade. Eu tenho uma facilidade muito grande para pecar. Para pecar e para dormir, as minhas 2 facilidades. Apago. 10 anos. Isso é o sinal do quê? De santidade? Não. Se fosse de santidade, não ficava tanto tempo sem confessar, porque a igreja manda confessar todo ano. Isso é consciência relaxada. Isso é porque a pessoa não parou para fazer um autoexame, um exame de consciência. Isso é porque a pessoa não caiu em si. E é o que vai tratar o salmo composto por Davi. Naquela hora, aquela palavra, e aí nós entendemos o método das parábolas de Jesus. Se o Natã chegasse para Davi e dissesse: excelência, preciso falar seriamente com o senhor. Pois não. A respeito de um problema que sua excelência andou fazendo alguns meses, 1 ano, 2 anos atrás. O Davi já ia se armar.
Ele não ia acolher a palavra. E o Natan não foi lá para condenar Davi. Eu não estou aqui para condenar você. Quem sou eu? O homem de Deus não condena ninguém. Porque o que tinha que ser condenado, Jesus já condenou. A vitória de Jesus sobre o demônio. O demônio é um derrotado e sabe disso. Por isso que o modus operandi dele, como falamos hoje de manhã, é o estardalhaço, essa barulheira. É ficar agitando a água para ver se os apóstolos caíam na história. Jesus o despreza, tanto que está dormindo. Final do dia, cansado. Que diferença do dormir de Jesus com o dormir de Davi. Você vê que os dois têm dormindo. Davi estava dormindo, acordou para ir fazer bobagem. Jesus dormindo, acordou e fez o milagre. Essa é a diferença. Quem vive em intimidade com Deus, até o seu sono tem diferença. Davi tinha essa marca do pecado, Jesus não tinha. E não se esqueça que eram parentes. O personagem da primeira leitura com o personagem do Evangelho era parente. Jesus tinha o sangue de Davi. Era descendente da casa de Davi. Se falasse diretamente para Davi, ele ia se armar. Ele ia se fechar. Ele ia voltar. Gente, quando você tem uma ferida, só de tocar o dedo na ferida, você tem medo. A gente tem medo que as pessoas cheguem até perto da gente. Quando você vai na praia, que está com aquele corpo tudo esfolado de sol, e vem uma pessoa para dar um abraço em você, você afasta a pessoa. Não põe a mão, pelo amor de Deus. Você protege o machucado. Você tem medo que um cachorrinho venha e pule logo ali em cima do machucado. Você toma cuidado. O Davi também era humano, e muito humano. Então você imagine, se o Natan chegasse diretamente e colocasse para ele iria criar uma barreira, ele iria criar uma máscara, ele ia criar uma casca. O Natan conta aquela história. O Davi entra na história, sai de si e tira a conclusão própria, decisiva. Por isso Natan foi categórico. Esse homem é o Senhor. E não precisou dizer para ele. O Davi não perguntou, mas como sou eu? O que eu fiz? Não, o Davi sabia. Quando se pergunta que já sabe a resposta, o Davi sabia o que tinha feito, tinha consciência do que tinha feito. Então Davi cai em si e compõe o salmo que nós começamos a ler ontem e concluímos hoje. Ele caiu em si com o Salmo 50. Criar em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Restaura em mim a alegria da minha salvação. Esses elementos que começa o primeiro e o segundo parágrafo desse salmo, nos traz de fato, de modo muito concreto, as áreas em que o pecado e portanto o demônio faz você perder, e a partir daí faz você se perder. Coração puro, espírito decidido, pureza do coração, decisão espiritual, certeza da salvação, alegria de ser salvo. O pecado faz exatamente o contrário. Impureza do coração. Olha a impureza do coração de Davi. Vontade fraca. Falei tantas vezes sobre isso de manhã, e o padre Hamilton também retomou. Perde-se a decisão interior. Aqui agora está pedindo um espírito decidido, que não se abate, que não se deixa levar por qualquer coisinha, que não tropeça em qualquer obstáculo. Jesus questiona exatamente isso no Evangelho. Aonde está a fé de vocês? Por que vocês são tão medrosos assim? Dá-me, Senhor, um espírito decidido. Aliás, devia você e eu, cada um de nós, repetirmos esse grande pedido. Como era bom se os padres aconselhassem
a meditação desse salmo como uma penitência das confissões. Como seria bom! Esse é o salmo escolhido por Deus pela boca de Davi para ser rezado depois que você cai no pecado. Esse é um bálsamo. E eu, como padre, e aqui oficialmente paramentado, e ainda tendo a graça de presidir essa Eucaristia, eu digo a você, eu aconselho a você, sempre que possível, depois que você realizar a sua confissão, sempre que possível, leia, medite, reze esse salmo, porque ele nos traz elementos que vai abrindo espaço para que o Espírito Santo de Deus, por isso que ele está pedindo, vão ler como está aí, por isso ele dirige o pedido a Deus: criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim. Davi tem consciência, e nós somos chamados a ter essa consciência, de que o pecado vai contra a criação que Deus opera em nossa vida. Vai contra. O pecado nos deforma. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Peça isso no íntimo do seu coração. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito abatido, decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. É o contrário desse espírito fechado, desse espírito egoísta. Peça isso para Deus hoje. Peça isso para o Senhor agora. Criar em mim um coração que seja puro. Vamos cantar esse pedido. Criar em mim esse coração puro. Dá-me de novo, Senhor, esse espírito, um espírito decidido, um espírito forte, um espírito, Senhor, que de fato me faça crescer na sua graça. Põe em mim, Senhor, essa certeza de que eu sou salvo, de que eu sou liberto. Dá-me de novo a alegria da salvação. Encha-me com a sua vitória, com a salvação que vem da tua graça, com a sua salvação vitoriosa. Dá-me a certeza de que o Senhor está me salvando agora. Encha-me, Senhor, com a tua graça. Encha-me, Senhor, com o teu Espírito Santo. Cria em mim Um coração que seja puro. Cria em mim. Peça. um coração que seja puro. Cria em mim um coração que seja puro. Cria em mim um coração